Z2 mais 2, fazia tempo, hein? Pô, faz tempo. Sério? Faça as honrarias, faça as honrarias. Voltando com tudo, Gisele e Carol, Lulu 5, in the house. Gisele Gasparotto, Lulu's in the house. Carol Spencer. Spencer? Acertei. Criador e criatura. Criador e Isso criatura. aí. Exatamente. Bora. Bem-vindas, muito bem-vindas. E sósias, ela fala, todo mundo acha que Confundem a gente. confundem direto. a gente na ciclovia. Já levei bronca. Você não vai me responder? Sério? Sério? E você fala, não, Ô, não vou. Gisele. Claro. Não, mas ela tá me pagando bem, eu tô bem Eu falo, simpática, Carol, pelo amor de bem- Deus, bem seja querida. simpática quando alguém confundir. Se ela começar a sacar, você fala, não te responder. Assessoria não existe mais. Exato. Mas é uma boa ter uma sósia, ainda mais você que Não vive viajando e, enfim. Eu acho fantástico. Dá até pra delegar algumas coisas, assim, Carol, vai no evento tal, exato. vai fazer tal coisa. Vai com o capacete e com o óculos pra É dar aquela isso. granada. É isso. Só que eu tô vendo se eu consigo a bike também. É. Ah, tem já- que ter o ônus, né? Tem que ter o ônus primeiro pra ter o bônus da bike. Entendeu? Z2 mais 2, explique o que é, o que nós estamos fazendo aqui. Olha, até hoje a gente tá tentando descobrir, tá? Mas assim, normalmente o que a gente tenta fazer é um 2-a-2, que a gente dá uma estudada, aprofundada na relação das duas pessoas que nós estamos entrevistando. Exato. E o que mais? Isso, vamos começar com a nossa primeira pergunta, que é uma pergunta comum. É a nossa primeira pergunta padrão, que é... Eu já sei. Então vai. Por que Lulu 5? Não. Não? Pode ser, vamos responder, mas... Por que Lulu Não, porque essa 5? ficou Uma boa pergunta. Todo mundo pergunta isso. Da onde veio o nome, né? Lulu 5. Eu acho que eu até... Não sei. Eu não vou- Não sabe, Eu deixa eu chutaria. Chutaria que é uma... Spin-off da Spin-off, Five. da mulheres. Five Ways, não é? É. Na verdade, o Lulu 5 vem da Lululemon, que é aquela marca. Ah, vem legal. Vem. Que legal, não sabia. Vem. Ah, então não sabia Porque a nada. Lululemon teve uma equipe com a Specialized, se não me engano foi em 2012, que era uma equipe feminina, que Que eu seguia legal. muito, achava o máximo. E o Ronaldo também na época seguia. E aí virou... Lulu foi por causa disso, não foi por causa do clube da Luluzinha, como todo mundo Imagina. Acho- imagina. E o Five vem da Five Ways. Tá. Você sabe que nós somos fãs da marca, né? Não. Eu A sou. gente não tem roupa nenhuma da marca. Eu também não tenho nada. Mas eu Você sou acha fã. muito legal. A gente entrou na loja e falou, olhou os preços e falou, nossa, é muito legal mesmo, vambora. É, tipo, a gente foi pra Nova York, vamos pra qual loja? Sei lá, ASICS, Nike, não, vamos na Lululemon. Foi a primeira, mas Na Lulu 5, quase você falou. podia, né? Podia, quem sabe um dia lá. Pode em comprar Nova York, todas lá. né? Que legal. E aí, quando que foi essa criação? 2016. Final de 2016, outubro. E E foi você mesmo que começou. eu com o Ronaldo. Tá. E aí, Tá, hoje, desde o início. desde o início, eu sempre foquei na técnica para mulheres no ciclismo. A parte da iniciação começou um pouco depois, porque a gente não entendia que tinha esse universo ainda de mulheres que não pedalavam e queriam pedalar. Carol já pedalava? Não. 2016 Você começou? não, né, Carol? Não, comecei em 2000, pandemia. Mas você começou na Lulu 5 já. Isso. E aí, como que é? Conta na prática esse processo de iniciação aí. Não, é acolhedor. É? É legal, é gostoso. Você vai se empolgando e aquela coisa do medo do começo, de clipar, de cair, de se encontrar de madrugada, acordar e ir pra USP, não sei o quê. E tudo isso passa porque tem um grupo e a gente... Mas você clipou e conversa. caiu? Lógico. Quebrei a gancheira É na uma primeira. pergunta. Todas as pessoas Clipam e caem. clipam e caem? Todas. Não tem como, né? Todas. Não é natural Óbvio. você tirar o pé assim, né? Não tem como. Mas a gente, no curso de iniciação, a gente dá uma aula teórica sobre o ciclismo de estrada, o que ela vai encontrar nas aulas, enfim. E todas as aulas eu faço, a aula teórica, eu faço a seguinte pergunta, porque a sapatilha é o terror. Todo mundo que vai começar a pedalar, principalmente as mulheres, Meu sogro e meu pai não pedalam Então. por conta disso. porque tem medo de cair por causa da sapatilha. Aí eu falo, tá bom, então vamos fazer o seguinte, se você fosse escolher como você vai cair, escolhe, você tem essa opção. Parado ou andando? Você prefere cair parada porque esqueceu de clipar ou em velocidade porque seu pé escorregou e você não conseguiu equilibrar a bicicleta? Ah, faz Aí sentido. as pessoas Aí as respondem, pessoas, Não, ah, eu prefiro não cair. Parada, só. Parada. Eu falei, então pronto, a sapatilha você vai cair parada, vai ferir o orgulho primeiro, né? Porque De fere. tudo. Dói. Porque é aquela coisa muito de debilóide, né? Que você tá
Oi, pessoal, tudo bem? O foda é cair no semáforo. No Com a semáforo. bunda pra cima. Já fiz isso. No semáforo. Todos os carros te Eu olhando. já fiz assim. isso, na frente Aí do Parque você do fala, Povo. Nossa. Aí você olha pra bicicleta, né? Finge que tem algum problema. É verdade, eu nunca tinha pensado que pedalando de tênis tem o risco de você cair por soltar o pé. Por ali, soltar né? o pé. E já aconteceu com uma aluna que não queria colocar sapatilha de jeito nenhum. E ela tava na ciclovia e a gente tava, sei lá, uns 25 por hora. Ela foi fazer um movimento de ficar em pé. O pêndulo, né? E o pé dela escorregou. Ela caiu, estabacou e fraturou, sei lá, o braço. Não sei, ela fraturou alguma coisa, agora eu não lembro. Quebrou. Puta, cara. Entendeu? E tava sem sapatilha. Então, não é a sapatilha que é o problema, item na de verdade. segurança quase, então. É. Porque, assim, meu pensamento é que sapatilha todo mundo usa porque você vai melhorar a sua performance, né? Você puxa o pedal, né? A sapatilha é faz a segurança. É um Mas equipamento de segurança. Nunca tinha Eu sempre pensado falo desse isso, lado. é segurança e performance, porque sua pedalada fica mais eficiente, com certeza. Mas principalmente segurança, porque você precisa estar com o pé preso para ganhar velocidade, para fazer os movimentos que você precisa em cima da bike. Se tiver com o pé solto, é pior. É mais inseguro. Agora vamos à nossa primeira pergunta. Que não era essa Voltando. da Lava Fácil. Vai. Como vocês conheceram? Essa é a Como pergunta. foi o início? Foi você Carol. buscando assessoria? Como foi? Foi. Eu comecei a querer pedalar e falei, preciso de alguém para ir comigo. Como é que eu vou fazer isso? E aí me falaram, tem um grupo só de mulher, é super tranquilo, super legal e tal. Mas quem é te falaram? A pessoa tá ainda na assessoria? Quem me falou foi o Danilo da Ravena. Sei. Eu fui fazer meu bike fit. O pessoal comprou uma bicicleta e fazer um bike Você fit. comprou a bike lá e fez lá o filho. Isso. Aí ele falou, vai pedalar com as meninas, você vai gostar, isso que aquilo. Aí eu marquei, fui no curso de esmalte graxa da Esmalte Gisele. Ah, que graxa. legal. Tem Dona. essa, Que somos legal. mecânicas part-time também. Que legal. Também. Aí cheguei lá e falei, hoje, prazer. Queria pedalar, queria ir pra Romeiros. E assim a gente começou, ela, vem. Esmalte e graxa. As meninas sabem todas trocar câmera, mexer na bike? A gente ensina. aprende. Puxa vida, A podia gente fazer ensina. um marmanjo de graxa também. Podia fazer. Podemos fazer. Eu só pedalo com... Eu tenho amigo, não vou citar nomes, João, que só vou Não no vou citar pedal se eu vou porque ele não sabe trocar o pneu, não sabe mexer em nada. é Então, isso. você vai? Não vai? Então eu vou fazer rolo. Não, então, é libertador, né? Você saber, pelo menos, o que dá você qualquer problema precisa, ali, você consegue se você virar. consegue pelo menos. resolver. Não, e depois que você começa a evoluir, desenvolver sua relação com a sua bicicleta, de entender o que está acontecendo, é transformador. Sua performance melhora. E aí Porque também, você ouve um barulho e você fala, não, eu você acho vai que Não, viajar. Você vai viajar com a bike. Obrigado, filho. Exato, agora que ele deu o exemplo que ele tava vendo o vídeo inteiro ontem. Em Nova York deu problema lá nas bikes. A gente sabe Isso. mexer, sabe se virar. A gente chegou pra alugar a bike e o menino não sabia tarrachar o pedal da Então. bicicleta. A gente ensina, a gente tem até um esmalte graxa avançado que a gente ensina a montar a própria bicicleta no Malabike. que Tirar legal. o pedal, legal. proteger onde protege, Deus, tirar o sim, câmbio, tudo. colocar o câmbio de volta. E é super simples, não é difícil. É que as pessoas olham e falam, meu Deus, né, pintam Não vou mexer nisso aí nem a monstro. pau. Não, e a hora que começa a mexer e vê que não é tão difícil, fala, nossa, devia ter feito antes. Então a gente até recebe alguns homens, tem alguns homens que perguntam se podem participar do curso. E a gente deixa, pode Exatamente participar. a minha próxima pergunta. Pode participar? Pode. A gente pode. deixa, E da assessoria? A assessoria é exclusiva para mulher? exclusiva. A gente tem E vocês algumas... indicam a Five quando tem procura do marido, por exemplo? Aí, assim, quando o marido procura a iniciação, não é a Five Ways, né? Porque a Five Ways já pega os ciclistas Mais mais performance, formados, performance. É difícil uma assessoria que trabalhe Faz com essa iniciação. Mas aí tem outras, tem a Royal Cycle do Vini, que ele pega homens e mulheres. Mas tem essa procura do marido Tem. também, que, pô, minha mulher começou também. quer Tem, ficar em mas casa. olha, o homem, ele já, na Vai maioria sozinho. das vezes, ele já é mais assim, eu autossuficiente, vou lá e resolvo, faço sozinho. E aí faz Vai cair cagada mais, sozinho. Vai fazer mais vai fazer mais cagada, mas ele vai. A mulher, eu acho que culturalmente mais essa falando, tem mais vulnerabilidade, essa coisa de preciso de orientação. Ela é O mais que é muito correta no bom, que ela faz. exatamente. O que é muito bom, você buscar orientação antes de fazer qualquer coisa. Até porque eu sempre falo que o ciclismo
ele vem na infância como um esporte de brincadeira, meio lúdico. E aí, com o tempo, a hora que você entra no esporte, você acha que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Você pedalar como mobilidade ou passeio no parque, em Ibirapuera, é totalmente diferente de você praticar o esporte de ciclismo. E o que eu falo, ontem no curso eu estava falando, que bom que vocês não sabem nada. Porque permite com que você esteja aberta para saber da forma correta e para aprender da forma correta. Então, eu acho ótimo isso. E o homem, ele tem essa dificuldade de largar os vícios. De largar os vícios e de pedir ajuda. Falar, não sei, tá? Posso aprender? Isso é uma virtude, né? E eu acho isso maravilhoso no lado da mulher. Sim. E para aprender é muito mais rápido, né? Você pula várias etapas que o cara que tá ali tentando fazer na raça... Vai demorar mais tempo para... Não, porque é impressionante, assim, na ciclovia eu tenho pavor de pelotão, né? Na ciclovia, porque eu acho muito perigoso. Não tem onde passar, né? E aí, quando tem um pelotão da Lulu 5, assim, eu sei que é tranquilo, assim, que eu vou passar e aí, tipo, é muito engraçado, porque, tipo assim, esquerda passando, tipo, elas todas avisam. Falam uma por uma, assim, sabe? Falo, não, tá bom, já avisaram. Aí quando você vai passar o pelotão, que é aquele pelotão Frankenstein, que tem 4 de uma assessoria, Frankenstein, mais 3 de outra, mais 3 amigos. Aí você começa a passar um e aí esse aqui já fica meio bravo que você passou, quer entrar atrás de você. Você fala, não, cara, eu só quero chegar ali porque eu tô terminando o estímulo e tal. Hoje em dia você tem que avisar na ciclovia que você tá... galera, tô fazendo intervalo. Não tô provocando ninguém. Não quero treta. Não quero treta. Bom, outra questão... Mas já entra então nessa educação do pelote aí, que essa é uma curiosidade também. Educação do pelote. Como dá uma mini aula sobre como se comportar no pelotão para as pessoas que estão... E como a Carol se comporta no pelotão. Se já é uma boa aluna. É verdade, é uma boa. A Carol é ótima. Ela puxa? É verdade, ela puxa, ela fica sabe andar. Mais ali... Não, ela puxa também, se precisar puxar. Ela fica no meio, fica atrás. A gente faz revisamentos, então... a gente treina bastante pelotão na Lulu. Tanto revisamento, porque não é só assim, 2 puxando e o resto atrás lá na roda. Não, vamos todo mundo se ajudar e trabalhar. Vamos fazer força. Muito importante, sinalização. Você tá no pelotão, você tem que sinalizar. Porque quem tá na frente é o olho do pelotão. Quem tá atrás, confia, mas também tem que estar de olho no que está acontecendo à sua frente. E às vezes eu percebo que tem pessoas que ficam tão bitoladas ali na roda. Olhando a roda, que não estão percebendo o que está acontecendo em volta. Isso é perigoso. Então, às vezes, não dá tempo de avisar, ou você tem que frear bruscamente, ou você tem que sair meio em cima. Então, quem está atrás também tem que estar ligado no que está acontecendo. Então, vira e mexe, dá uma levantadinha na cabeça ali, olha para o lado. Antecipa a freada. Antecipa. Quem está no pelotão e está puxando, tem que se antecipar sempre. Você não pode tirar em cima. Você vai ultrapassar alguém? Não, tô ouvindo. Você vai ultrapassar alguém. Ele já tá olhando pra ele. Quer ver? Ele vai falar, não, porque o Vitor não faz nada disso. Não, o Vitor sempre puxa. Ele não aguenta ficar na roda, é impossível. É porque, não, eu aguento, só que tem que ter uma pessoa que é exatamente isso que ela tá falando. Tem gente que às vezes quer puxar, mas não fica olhando o que tá acontecendo. E aí o cara vai em cima da hora desviar ou frear. E aí, eu prefiro puxar. Tem que se antecipar. Avisar buraco, no caso da ciclovia, avisar as capivaras, né? Avisar os malucos que estão vindo, né? Mas, que mais? No pelotão, você tem que manter uma distância relativamente segura da roda, não ficar fazendo meia roda, que a gente chama, né? De ficar passando ali pela direita ou pela esquerda e fazendo meia roda no que está na sua frente. Ficar estável na bicicleta, enfim, são muitas técnicas de pelotão que a gente treina. E aí uma pergunta, traduzindo isso para a prova. Que no pelotão, quando é profissional, tem equipe e tudo mais, primeiro existe é um respeito, mas assim, Já sabe quem é quem. Você já sabe quem é quem no pelotão. Você sabe quem vai para a chegada, quem escala, quem vai escapar, para quem que a equipe vai trabalhar, você já tem um pouco dessa noção. Então, quando tem, por exemplo, uma tentativa de fuga, que nem essa da Tota, por exemplo, o pelotão, ele olha, quem está abrindo fuga? É a fulana, tá? Não, a gente daqui a pouco pega, não precisa se desesperar para pegar. Deixa abrir, abre lá 1 minuto, 2 minutos e vai aumentando gradualmente a velocidade. Aí você deu o exemplo de uma que, por exemplo, se atacasse, a galera ia ficar, não, tem que buscar logo. Sim, porque... por exemplo, a Demi Vollering, né? Atacou, que aguenta no final dessa etapa agora da Vuelta,
a Annemiek atacou. Tá. A Demi Vollering já foi na roda e já veio todo mundo junto. Ninguém deixa escapar. Entendeu? Porque se deixar, ela vai embora. Ela vai embora. Ela aguenta. Só pra deixar claro, a gente tá falando da Tota na volta. Na né? volta. Não é na volta da Espanha, não é uma prova nacional, né? Sim. Se a Tota atacar numa prova nacional, Ninguém vai deixar também. tá todo mundo atrás, Ninguém né? vai deixar. Até porque a Tota correu há pouco, acho que faz 2 semanas, o Pan-Americano de estrada. E ela foi a melhor brasileira colocada. Ela fez 5º. Caraca. Maravilhosa. Foi pro sprint junto com as meninas. Ganhou a americana e esqueci o nome da outra. A canadense em 2º. Então, ela foi super bem. Que demais. E se a Tota atacar aqui, numa prova aqui, com certeza ninguém vai deixar ela sair. Hoje, fala um pouco dessa questão da diferença do pelote masculino e feminino. Isso é muito legal. Tá. Nas provas, em competição, assim, profissional, nível Tá. lá na frente. O que eu estava dizendo é que a dinâmica do ciclismo do masculino é diferente do feminino. Primeiro, pelo tamanho do pelotão. O pelotão masculino é muito maior. Tem 150, 200 ciclistas numa prova dessa. A gente está falando tipo Tour de France ou numa clássica, como Milan-San Remo. São muitos ciclistas e várias equipes. E as equipes masculinas geralmente são maiores. Tem de 8 até 12 ciclistas. E no feminino a gente está falando em 6. E agora na Vuelta a gente está falando em 8. Algumas equipes estão com 8. Então, e o pelotão feminino é mais reduzido. E para uma distância grande, a gente tem que trabalhar muito mais, né, e fazer muito mais força, porque não tem tanta gente no pelotão. Não tem opção. E fora que a diferença das equipes ainda é grande, né? A gente tem equipes muito bem estruturadas no feminino, mas a gente também tem muitas equipes iniciantes que estão ali se construindo ainda, né? E fazendo o nome. E no masculino a gente tem muitas equipes boas, tradicionalíssimas já é. No feminino a gente está falando de 3, basicamente, assim. 3 não, 4. A gente está falando da Jumbo Visma, da SD Works, da Trek, da Kenneth Run, e as outras ali, né? Estão começando mais a criar o seu intermediárias espaço. E tal. E aí quem domina essas provas são essas equipes. E aí o que acontece? No feminino, você vai ver mais ataques, mais tentativas de fuga do que no masculino. O masculino mantém um ritmo mais constante, assim, uma velocidade média mais alta. Mais previsível. Por causa mais previsível mesmo. Mais alta por causa da quantidade de ciclistas no pelotão, com revezamento maior das equipes. E no feminino, não tem tanta equipe para ficar puxando em alta velocidade. Então, elas ficam tentando sair. Abrir fuga. Que legal. Então, você vê o pelotão feminino, ele tem uma variação maior de velocidade do que o masculino. Olha, muito então bom. é até outro tipo de atleta que vai bem. Na verdade, porque um atleta tem que aguentar ficar dando pancada. Exato. No caso da mulher, você vê, é diferente do Tour, por exemplo, de França masculino, não é escaladora. O cara, todas as ciclistas, elas são meio all-rounders, assim, elas têm que fazer ser. um pouco de tudo. Tem que se defender um pouco em tudo. No masculino, você vê mais uma característica, assim, ele é escalador. Esse é o cara que vai ganhar etapa de montanha. Sprinter, entendeu? Marianne Vos, ela sprinta, ela sobe, ela é o ela fenômeno, desce. né? Tá falando... Demi Vollering, super escaladora, mas ela sprinta também. A Demi Vollering, se precisar sprintar, ela vai sprinta. Mas no feminino também tem a GC, tem a que tá correndo pela etapa. Tudo igual. Mas você. Mas no até feminino, fisiologicamente deve ser outra estrutura. Né? Com certeza. Porque um é muito mais naquela constância e endurance ali, outro é muito mais fibra de explosão também. Total. E você vê que as mulheres, e isso é uma coisa bem interessante no pelotão feminino, elas não são tão magrinhas. Elas são mais fortes, entendeu? Pode reparar. Faz tem total mais estrutura. sentido. Tem aquelas caveiras que é os escaladores. Que ganham grandes voltas são ciclistas, a maioria é escalador. Magrinho, baixinho, porque as voltas são... Os colombianos, os Nairo. E no feminino, não. Você tem Carol, que ter aquela explosão. Uma pergunta diferente, assim. A gente estava falando aqui um pouco da questão... Diferente. Você sabe cozinhar? Não, mas assim, mudando da água pro vinho. A Gi comentou da questão da diferença de andar de bicicleta. Você já vai mudar? Calma, deixa eu puxar então. Você já fez uma primeira prova? Já. E você já fez mais de uma prova? Já. Como você acha que isso evoluiu ao longo do tempo?
A sua primeira prova, você sentiu essa dinâmica de pelotão? Como é que foi? Você sentiu mais medo? E hoje, como é que tá? Era isso que eu ia perguntar. Mas deixa eu vou pra trás, assim, do tipo, como é que foi? Porque assim, a gente tá falando aqui pra pessoas que possivelmente podem falar, nossa, legal, que bom que tem espaço pra mulher, eu quero começar a pedalar. A diferença de você saber andar de bicicleta pra você ciclista e você fazer sua primeira prova, enfim, conta um pouco da sua evolução. Então começa antes da sua. Tá bom. Droga. Não! Ganhei! Não, saber andar de bicicleta no parque, pedalar ciclismo é completamente diferente, né? E dentro do ciclismo também. Eu fui tentar fazer pista com a Gi, uma prova de pelotão, já fiz prova em dupla. E tem vários tipos de provas diferentes. Então, sei lá, já fazia o Bike Series, que lá no Autódromo de Interlagos, e fica dando 3 horas, quem der mais, leva. Fiz em dupla, então não era um pelotão, era eu. Como que é a prova em dupla? Eu e minha dupla, a gente tem que ficar o tempo todo juntas. Não é... Revezamento. Revezamento que a gente vai se ajudando. E a gente... Não é revezamento. Mas não é que vocês têm que estar sempre juntos. juntos. Os dois juntos as duas Uma juntas. empurra a outra? Não empurra. Não pode empurrar. Não. Porque mountain bike empurra. Não, Como mas assim, não pode. empurra? Com Tipo, a mão? quando você vai em dupla, às vezes tem um cara mais forte e o de trás sobrou na subida, não adianta. É o que você vai fazer com o João no Você vai e empurra. no Brasil Ride, é isso? Não, ele que vai fazer comigo. Não, a gente vai revezando. Então, sei lá, tem a subida, tem a descida. Quem vai mais forte aonde? A gente senta, põe lá uma estratégia pra gente tentar fazer no tempo o maior número de voltas. Então, daí não tem um pelotão, mas tem estratégia de grupo, né? Mas todo mundo larga ao mesmo tempo essa prova. Todo mundo junto. No meio você não sabe quem é dupla, quem não é, tá todo mundo junto. Homem, mulher, pelotão de elite passando, a gente de amador do lado, assim, super. Essa prova deve ser difícil, né, ganhar. Que prova que é? Porque não fica um Essa foi no bolão, Autódromo assim, de Interlagos. tem gente que dá muito mais volta. Fica. Todas as Homem, provas mulher, têm dupla? todo mundo. Elite e amador. Só Bike Series. Bike Series tem dupla. Vamos Tem. fazer um dia? Vamos, eu acho... Nossa, legal. Agora me sobrava essa É super foda. legal. Minha bem dupla legal. caiu. Ai, meu Deus. Na última volta. Essa foi sua primeira prova, não? Essa foi a minha primeira, acho que foi. Caraca. E a sua dupla caiu na primeira prova? Caiu no final. Na última volta, ela passou a linha com a bike no ombro. Porque quebrou a gancheira. E a gente pegou pódio ainda, foi bem legal. Putz! Puxa, tem um pouquinho melhor, mas Ah, a gente ficou em quarto, foi bem legal. O canal do céu. Então, assim, de 2020... Você já começou Porque começando. quando eu comecei, eu não sabia o que eu queria exatamente com a bike. Era assim, eu achava lindo, tinha isso, eu achava lindo ver na rua, pelotão, não sei o quê, essa coisa de jersey, que todo mundo acha feio, eu acho lindo, enfim. Então, Eu acho lindo. Eu acho Quem lindo. acha feio? Quem não faz, né? Quem tem inveja. Exato, obrigada. Quem queria estar lá e não tá. Exato, Tá no eu só trânsito engoli a olhando, minha e esse disse, ciclista. eu quero. Inclusive Exato. o estilo, né? Tipo, Eu acho tem massa. a moda, né? Eu tô Tem bem o vestido, pneu assim. cheio e o pneu murcho. A Gisele ainda faz competição, vamos lá. Ah, é? Você faz uma escala ali de... Ih, hoje tá... É Vamos mesmo. fazer o seu post. Agora eu só ando na linha. Sou patrocinado, pai. Respeito. Eu sou até consultada, as pessoas me marcam no Instagram, Gisele, tá pneu cheio ou pneu murcho? Aí eu tenho que ir lá e dar minha avaliação. Quando ela fica na dúvida, ela manda. O que vocês acham? Meia branca. Com sapatilha branca. Sempre. Aí é pneu cheio. Pneu Pô, cheio. você então tá ferrado. Você usa meia de tudo quanto é cor. Meia Rosa. preta. Antes, Meia agora... preta, jamais. Sapatilha preta, jamais com meia branca. Jamais. Porque fica igual um quichute. Igual que chute, não Parecendo façam isso. jogador de futebol, é verdade. E meias multicoloridas com bichinhos e... Isso. Então, Calma, aí depende do resto. E depende da história Pokémon. da meia. Depende do resto. Pokémon. Ah, eu Não. gosto de meia de cocô. Tem que ter os cocôzinhos, eu gosto. Se ele tiver todo de preto, É, aí tudo bem. Aí você põe o cocô. dá pra ser um carnaval inteiro, assim. Não dá. A não Tem ser que que dar seja uma- carnaval. Tem umas meias temáticas de carnaval, de Natal. Bom, vamos lá. Vai, Vai na prova. Gostei muito dessa conversa. Então eu comecei a pedalar e não sabia direito. Eu achava legal, não sei o que. Comecei for fun, tá bom, vamos lá. E aí encontrei uma amiga na Lulu, a Marina, que começou, vamos pra campeonato, vamos tentar fazer prova, tal. Falou, eu não gosto, não sou competitiva. Uhum. Ah, mas como é que você sabe? Você nunca fez? Eu falei, tá bom.
Então me inscreve. E ela saiu me inscrevendo em tudo que era coisa. E eu fui fazendo. Então foi etapa, daí agora eu fiz o giro, fiz essa prova em dupla, a gente vai indo. E aí a questão do pelotão. E aí, você se descobriu competitivo ou não? Sim. Muito, acabou de falar. Começou em Podia ser o melhor, podia ser o melhor. Começou ficando em quarto. É que quando você vai, você não tem. Vocês sabem. Liga a chavinha aí. Mas, Você gente, quer melhorar, pelo menos do seu, entendeu? Do eu que eu sempre fiz falo. agora, eu preciso melhorar Eu para sempre falo para as alunas que a competitividade não é uma coisa ruim. É bom. É bom ser competitivo. É que você não pode ultrapassar o limite, né? Dentro da essência do esporte. Da essência do esporte, do fair play e tal. Mas, assim, é bom ser competitivo. É engraçado. Porque Tava falando disso com a Ana Augusta ontem, que você não participou, desculpa. Ela é uma triatleta super... Eu sei quem é. vai super bem e tal. É. E ela tá falando a mesma coisa, que ela odiava competir. Muito bom. Porque, como ela competia, ela fazia natação de pequena, ela conta o valor que o técnico, que o coach ali me dava, era na competição. E eu queria que ele me falasse, pô, que legal que você tá treinando bem, que você tá dedicada e tal. Então, depende de onde você coloca o valor, né? Se você bota todo o valor ali do seu valor, né? Puta, eu só sou bom se eu ganhar aquilo na competição, realmente fica um negócio meio, putz... Pesado. né? Muita responsabilidade para um dia só, tal. Eu gosto do treino, eu gosto de treinar, tal. Então você tem que dividir um pouco esse... Mas você sabe, desculpa, Carol, Imagina, vai. que a gente tava falando disso com o Cid, eu tava conversando com o Cid, que é um outro atleta, e ele falou, esse peso de pressão de prova é muito coisa de amador e pouco se fala disso no esporte profissional. Concordo. Profissional, tipo, não bota pesar, perdeu, beleza. médio. Tem o contraponto do Marquinhos, Não, que tinha o peso de ter que ganhar para botar comida em casa. Financeiramente, E aí beleza. perde o tesão pelo esporte também. isso sim, mas tipo, beleza, perdeu uma, vai pra próxima, né? Não é Sim. tipo testão, Sim, mas voltando de lesão. Não tem a justificativa. Voltando de lesão é o padrão, né? E tem assim, e tem as provas preparatórias pro Foi o que você objetivo postou em principal. Boston, desculpa. Então, no ciclismo profissional, os ciclistas sabem que eles não vão bem em todas as provas. Então, por exemplo, a Annemiek. A Annemiek é a melhor ciclista do mundo hoje. Ela não tá bem. Ela não tá numa fase boa. Ela não tá, você olha ela pedalando, você vê que ela não tá na melhor fase dela. Tá meio sem power, mas é uma fase. Por quê? Porque ela tá se preparando pro objetivo principal dela, que provavelmente é o Tour de France Femme. Então, ela sabe que ela não vai andar tão bem na Liège-Bastogne-Liège, que ela não vai andar tão bem na Vuelta da Espanha, e que provavelmente ela vai estar melhor no Giro ou no Tour de France. Então, o ciclista profissional, ele sabe que ele tem a periodização e o momento que ele vai chegar no pico de performance dele. E onde ele tem que chegar no pico de performance? Na prova-alvo. E não tem como ser todas as provas-alvo no ano inteiro e ganhar tudo. Uhum. Então, por isso que o ciclista profissional não se preocupa tanto com a vitória em todas as provas que ele vai Com resultado. correr né, com em todas as resultado. provas, Carol, então, no fim das contas, a mensagem é, dá pra ser do zero ao... Acho que dá. Tem que tentar. Assim, eu não vivo disso, né? Então, não sou profissional. Ainda. Então, tô querendo Pra quem não era competitiva. um lugar no time, não, brincadeira. Então, assim, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que... Eu não vou sair da minha casa pra treinar fofo. Porque pra levantar... Gostei. Pra levantar às 5 da manhã não Vou vai. começar a falar isso pra você agora. Você acordou 5 da manhã pra vir aqui. treinar fofo? Treinar fofo. fofo não dá. Bom, velho. Não, mas tem um girinho leve, vai. Tem os Não, girais. necessário, mas aí ele tá na Mas sua aí não é planilha, ele durante faz a semana, parte às 4 da manhã. do seu treino. Mas, então assim, tem que ir lá fazer 2 horas de girinho leve? Vamos. Tá tudo certo. Mas ele faz parte daquela semana pra tal... Aquele fofo é aceitável. Aquele é. E a nem Carol é ele tão fofo. super disciplinada. Ah, sim. Eu adoro. Que legal. Uma vez a gente lançou na Lunu um ranking com premiação para quem fizesse os treinos mais... A planilha mais verde. Planilha mais verde, porque no Training Peaks tem lá o verdinho e tal. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem é menos. aquilo. É aqui. Não é o laranja lá que você passou, nem o vermelho, é o verde. Ganhou. De Olha, 190 que legal. mulheres, ó. Caraca! Ganhou, Eu nunca ia ganhou ganhar sua Eu sou presença sempre aqui. o laranja. É isso. Ganhou seu lugar Laranja no... lesionado. Você é sempre laranja, impressionante. Laranja lesionado, esse é o meu apelido.
Gi, mudando da água para o vinho novamente, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu acho que você é a primeira pessoa que senta aqui na nossa mesa que vive ciclismo de velódromo, ciclismo de pista. É verdade. Conta esse mundo, assim, porque eu vou contar a minha vivência pessoal. A primeira vez que eu tive contato... O Chamorro falou. Você já foi no velódromo? Já fui. O Chamou já andou de velódromo? competia. Não. Já. Ah, é verdade. Já. Ele não compete o brasileiro porque ele é argentino, mas ele, Ah, compete, é verdade. ele competiu Então, ele o veio. paulista já, ele já fez algumas provas. Xaxá. O meu primeiro contato com o ciclismo de pista foi no Rio, nas Olimpíadas. Que tipo, falei, eu vou para as Olimpíadas, eu estava trabalhando lá no atletismo. Falei, eu quero conhecer outros esportes que eu não tenho tanto conhecimento. E eu caí no velódromo e eu falei, cara, isso aqui É muito legal, né? muito legal. Não tinha ingresso, é o ingresso que acaba mais rápido, né? É. Porque... Cara, até você falando, eu tô me recordando, a primeira vez que eu me peguei vendo ciclismo foi velódromo e foi, tipo, a minha mãe e a minha irmã que estavam assistindo. Olha que legal isso aqui. Aí ele tem que passar ali no tempo tal e o outro vai, isso aqui. Nossa, é muito legal mesmo. Então é um negócio que cativa mesmo, porque é rápido, né? Não, deu uma as aula. baterias. Deu uma aula. Dinâmico. Tem várias modalidades, né? Tem vários tipos de prova. O ciclismo de pista é uma das modalidades que mais premia, que mais distribui medalhas numa Olimpíada. Caraca. É. Porque são várias provas e é como se fosse um atletismo, né? O atletismo tem 200 metros, 100 metros, 50 metros. Dardo, um monte de coisa no velódromo também. Então tem os ciclistas os velocistas, que a gente chama, os sprinters, né? Dentro do velódromo. E os meio-fundistas, que é um pouco mais de provas mais longas no velódromo. Mas quando a gente fala de provas longas no velódromo, a gente está falando em relação a tempo de 40 minutos. Que dá em torno, assim, para mulher 120 voltas, para homem 200 voltas, mas são provas que são as mais longas, mas são muito rápidas e muito intensas. Então, assim, é outro tipo de característica. O ciclista de velódromo, ele tem que priorizar muito a explosão e a intensidade. Você andar sempre acima do seu limiar, o tempo todo. Você não está ali endurance, não é endurance. A gente fala que é endurance comparado com as provas de velocidade mesmo do velódromo, que são 200 metros. Porque os 200 metros, por exemplo, que são as provas de velocidade no velódromo, é explosão pura. Então, você tem que fazer o menor tempo possível em 200 metros. E a gente está falando, louco, hoje em dia, no masculino, 9 baixo. 9 segundos. Nossa, saindo do parado ou não? Não, ele sai lançado. Nossa, mas mesmo assim, Sai 9 lançado. segundos, muito... Eles atingem, sei lá, 75 por hora, assim, é absurdo. Tá que pariu. Na descida. Não tem freio. E outra característica do velódromo, da bike de pista é essa, né? Não tem freio e tem uma marcha só. Você tem que escolher a marcha que você vai entrar na pista. Antes de largar. E aí casa com ela. Na hora você não pode trocar. E dá trocar. uns rola feio também, né? Dá. No Rio teve um acidente relativamente grave lá. Principalmente as provas de pelotão dentro do velódromo. Porque tem as provas individuais, que são essas, né? De 200 metros, que você faz o lançado. Depois tem os confrontos, que a gente chama. Muito legal. Que o cara fica um atrás do outro, e o outro vai, olha. Que ninguém entende, né? Quem não... Então, os confrontos são depois que tem a classificação de tempo dos 200 metros, aí você vai para os confrontos. Melhor de 3. Então, você tem que fazer pelo menos 2 confrontos. Se o ciclista ganhar os 2, já classifica. E sorteia quem vai na frente? Sorteia. Sim, sorteia. E aí, se você saiu na frente no primeiro confronto, no segundo, automaticamente você vai atrás. E no terceiro, sorteia de novo? Não. No terceiro é quem ganhou, quem foi o primeiro. E aí... Você já... Eu já fiz velocidade. Já fez os confrontos? Já fiz confronto. E aí? Mas não é a minha praia. Minha praia no velódromo... Né? A minha praia no velódromo são as provas mais longas. Eu faço a Omnium. Você faz a de 40 minutos? A Omnium, que é uma prova tipo um pentátulo, que são 4 provas em uma. Não sei se já viram. Não. De pelotão. Então, são 4 provas que você vai pontuando. E essas 4 provas acontecem em um dia só. Então, assim, gente, quem faz velódromo, as pessoas falam assim, mas é só um tirinho. Quem faz velódromo... Passa o dia inteiro aqui. Passa o dia inteiro no velódromo. Porque, assim, você tem uma prova, aí você vai e aquece 30 minutos no rolo. Fica lá no rolo aquecendo. Aí você sobe pra pista. Fora que dentro do velódromo você não bebe água.
Você não pode entrar com garrafinha, você não pode entrar com nada. A gente nem usa GPS, pra você ter ideia. O ciclocomputador. Você entra, fica 40 minutos sem água, sem nada, volta, tem que desaquecer 10 minutinhos. Aí daqui a pouco, daqui meia hora tem outra prova, aí você tem que subir no rolo de novo, aquecer. Eu já deixei o meu ciclocomputador ligado no rolo, porque a gente aquece com a bike de estrada e sobe na pista com a bike de pista. Já fiquei 3 horas do dia inteiro de provas, de sobe e desce. Só no rolo foram 3 horas. Depois da prova você tem que soltar também. Porque tem que soltar depois da prova. É assim, é muito cansativo. É muito cansativo mesmo. Então é endurance sim, pelo amor de E Deus. aquela que é de equipe? Essa eu acho muito legal. Perseguição por equipes? Que um empurra o outro. Ah, essa é a Madison. A Madison eu faço dupla com a Camilinha. Com a Camila Liperti. É animal essa prova. É que ninguém entende nada mesmo, né? Fica uma loucura. Porque quem tá em cima, na pista, tá descansando, entre aspas, tá? Porque não descansa. Porque você tá falando que toda vez que você cruza quem tá embaixo, a sua parceira que tá embaixo tá no jogo. Ela que tá na corrida. Quem tá na linha preta ali do velódromo tá na corrida. Quem tá em cima tá descansando. Toda vez que a gente se cruza, a gente troca. E é por isso que uma lança a outra. Aí, por exemplo, se eu tô em cima, a Camilinha tá embaixo, a hora que eu vejo a Camilinha vindo, eu desço, ela vai e me lança pra eu entrar na corrida. Aí eu entro, ela sobe e vai descansar. Mano, a gente nunca ia poder fazer isso. Mas você imagina Mas é toda isso, volta troca? Não, né? toda vez que a gente se cruza. Se dá cruza. mais ou menos 1,5 volta. Tá. Então, assim, É bastante. dá pra você ficar ali 1,5 volta, uns 40 segundos você consegue descansar. Então, você tem que baixar seu coração muito rápido também, pra você voltar e dar de novo tudo que você pode. Não, mas é Só muito que você legal. imagina isso com várias duplas ao mesmo tempo. Uma bagunça. Não é uma dupla, são várias duplas ao mesmo tempo e você não pode atrapalhar o câmbio da outra dupla. Então, tem toda uma técnica pra quando você vê que... Mas rola umas treta, não é possível. Queda rola pra caramba. A gente em Não, Trinidad e Tobago... umas brigas que uma Rola. mulher vai falar, pô, cruzou aí. Rola. Em Trinidad e Tobago, as meninas caíram. A gente foi fazer o primeiro câmbio. A gente saiu, eu tava esperando para fazer o câmbio, a Camilinha tava embaixo, a gente foi fazer o primeiro câmbio. Eu não sei o que aconteceu, que tava andando muito devagar na parede, e tem isso também. Você tem que andar devagar para descansar, só que se você andar muito devagar, você escorrega da pista. E nesse dia, eu acho que alguém estava andando muito devagar, escorregou, caíram todas. Nossa, aí levou Você já andou na pista? Não, Eu já. andei. Cara, Você já? já foi. Já lá em Curitiba. Que legal. No velódromo É lá de demais, Curitiba. Mas você né? andou com Aberto. bike de pista? Não, andei Com treinando. bike normal. É legal lá, é aberta. O Felipe, a turma pessoal faz do lá, né? triatlo Nome? treina lá. Caieiras. Caeiras tem também. Pertinho, dá pra ir. Em Podemos um Indaiatuba, dia. onde foi o brasileiro esse ano, também tem. Quais Mas, os lugares mas aí que você tem pode ir pista? com bike de Americana. estrada normal? Não, Eles em Indaiatuba te pedem não. pra entrar com bike de Indaiatuba pista. é obrigatório bike de pista por causa da inclinação da pista, porque Tá. é uma pista oficial. Então, você tem uma inclinação muito forte e não dá pra entrar com bike de estrada lá. Mas é outro Caieiras, pneu, alguma coisa? o pneu é um pouquinho mais fino, a gente usa um pneu 19, Nossa. às vezes 21, a gente não usa 23, 25, porque a gente precisa de menos aderência. Quanto menos aderência, melhor. E a gente usa tubular. A gente gosta de pneu tubular porque dá mais pressão e você consegue Caraca. E é ganhar madeira? mais velocidade. Ou não? Obrigatoriamente madeira? Não, de Indaiatuba é de concreto, aberto. O único velódromo fechado que a gente tem hoje no Brasil é o do Rio. Que tá parado. Foi pelas Olimpíadas. Não, tá. Tá funcionando? Tá Que é de madeira. funcionando. E é de madeira, né? É de madeira, você consegue ir lá, acho que de terça a sexta. Tem uma galera que vai, tem uma organização bem legal, Que lá legal. da galera do Rio que se você quiser ir Pô, isso é lá, uma coisa legal de fazer. se você quiser ir lá, você vai pro vai Rio, você entra, tem a clínica, eles te emprestam a bike, te passa o contato da Vamos pessoa que fazer? cuida lá. Vamos, velho. Vamos, top, cara. Vamos. Nossa, a gente E aí fez você outra vai. palhacinha. Não, é animal. Nós vamos pro Rio, Finha. Fia, faz as malas aí, acerta o som. Todo mundo. Acerta o som. Põe as bikes no carro e bora. Mas eu sou suspeita pra falar, porque é Legal. o meu esporte preferido. Assim, minha modalidade preferida é o ciclismo Mas de você pista. não começou pelo ciclismo de pista. Não, Tá. não comecei. Mas no primeiro ano de ciclismo de estrada, eu já fui pra pista por causa dos jogos regionais e abertos, que você tem que fazer a velocidade por equipes e a velocidade individual. E aí eu conheci o ciclismo de pista e me apaixonei.
fiquei completamente apaixonada. Hoje eu me dedico, assim, 90% ao ciclismo de pista. Que legal. A Lulu nasceu em 2016, mas você já pedalava antes. Já, desde 2009. Desde 2009. Eu vim da natação também. Ah, é? É. Eu nadei muitos anos, dos 10 anos até os 23. Caramba, Mas chegou não a sabia. nadar competitivo, Acho assim? que eu também Eu fazia travessia, mas não era profissional. Eu gostava de fazer as provas de travessia de 3 e 5 quilômetros. Pô, então bota uma corridinha aí. É bem fácil. Ferrou. Mas era Imagina, A gente velho. correr. Se alguém Ah, conseguir me fazer correr correr é nessa fácil. vida... Mas ninguém corre muito também. Ciclista não É. gosta de No correr, Ironman, a gente. maioria da galera anda. É. Você só Corre, tem que correr caminha. na hora que Corre, caminha, você dá vai passar foto. ali na Aí você dá na aquela Búzios. corridinha. Vai passar onde a galera não tá. sabia disso. É, não opa. Fundo. A gente tem jeito de. Opa. Vamos. sabia. Tem uma chance. Achar no jogo. Não precisa nem treinar. Lá em Floripa tem a Búzios, que é a avenida que fica o público, e tem o Walking Dead, que é lá atrás, que todo mundo caminha por lá. Walking Dead tem um ano. É horroroso. É horrível. É horrível. sério, olha só. Sim. Isso a Globo não mostra. Pois é. E nem vão mostrar. Ali é onde a galera Não, morre. nem os fotógrafos vão lá, porque Não. acho que se for fotógrafo Ninguém lá, nego compra manda, foto manda ali. embora. Não, mas ninguém compra foto ali. Ninguém vai comprar foto, é verdade. Outro ponto que eu queria abordar, que é a questão da importância da Lulu na inserção da mulher dentro do esporte. E eu falo isso com alguma propriedade científica, porque uma das linhas do laboratório que eu sou cientista colaborador, a gente está estudando o aumento da participação da mulher na performance em esporte amador, ou seja, as mulheres estão performando mais e os homens também estão melhorando, mas as mulheres estão melhorando mais. E uma das discussões é porque está tendo uma inserção maior da mulher na sociedade e também no Por esporte. consequência no esporte. Eu acho que talvez vocês sejam as pioneiras em ciclismo. Você entende isso? E como é que você vê esse seu papel, enfim, e como isso se dá, assim? Hoje eu tenho uma noção maior, assim, dessa representatividade da Lulu Five no universo do ciclismo, principalmente feminino. Porque é difícil a gente, quando você cria um negócio, assim, você assimilar, né? Porque eu sempre fiz tudo com tanto amor e de verdade, eu nunca imaginei que a Lulu fosse chegar nesse nível, assim, de representatividade mesmo para o ciclismo brasileiro. E as pessoas falam assim, você é embaixadora do ciclismo feminino, você é isso, você é... O Álvaro fala assim, você é o Steve Jobs do ciclismo. Assim. O Álvaro tinha que vir aqui. O Álvaro é ótimo. Aí eu ouço e falo, caramba, né? Acho que não, porque eu não cai a ficha. Mas hoje eu consigo ver isso por conta, principalmente dos depoimentos das mulheres que entram na Lulu. E não é só o esporte. É o que representa na vida dela mesma, de transformação, do quanto de autoestima, o esporte mudou a vida dela. Empoderamento, né? Do empoderamento, da independência, da autossuficiência, da autoestima, de tudo. Então, o esporte ele tem esse poder, né? E hoje eu consigo ver bem isso. E principalmente, eu gosto sempre de falar que não é só o esporte, não é só a performance. Então, a gente trabalha, no final das contas, a gente acaba trabalhando com o ser humano mesmo, né? Com a transformação da vida da pessoa. Isso é muito... Para mim, é um presente, na verdade, porque eu mudei muito, assim, também ao longo desses anos. Eu também me transformei, Sim. né? Com a transformação dessas mulheres. Então, para mim, é maravilhoso. Assim, eu acho que somos pioneiras, sim, porque a gente tem um formato diferente. Primeiro, nós introduzimos a importância da técnica no ciclismo. Não existia isso antes da Lulu Five. Ninguém dava aula de técnica. Faz força e pronto. Todas as assessorias pegavam os alunos e alunas, meio que tinham que estar prontos. Já tinham que estar com sapatilha, já tinham que saber treinar, já tinham que ter... E os que não sabiam, não sei como se viravam. Acho que foi como eu me virei, né? Vai caindo, Vai uma caindo, hora vai você aprendendo, vai pesquisando e tal. Então, essa parte da técnica, da importância da técnica no ciclismo, isso eu tenho certeza que fomos pioneiras. Uhum. E hoje a gente vê outras assessorias fazendo, e o que eu acho muito legal. Sim. A gente ter dado esse start assim, para outras assessorias também terem esse interesse. E os próprios ciclistas se interessarem em aprender técnica.
Então, eu estava falando do homem lá no começo que ele não gosta, mas assim, a maioria, né? Mas tem muitos homens que querem, e eu já dei aula para homem, inclusive, de técnica, porque ele falou, eu preciso melhorar a curva, eu preciso descer melhor. Tenho várias amigas que às vezes falam, vou para Romeiros com vocês porque eu preciso descer melhor, eu tirar a saia, porque eu não consigo descer. Então, hoje a gente vê mais essa vontade das pessoas entenderem a técnica do ciclismo, e eu tenho certeza que graças ao nosso trabalho. E essa sensação de comunidade é um negócio forte, né? Do tipo, de grupo e... De acolhimento. Exato. Esse ponto, eu acho que... Isso é muito forte. A gente trabalha com a iniciação, o desenvolvimento no ciclismo, treinamento, mas às vezes a aluna até se quer outros objetivos que de repente a gente também nem consegue entregar naquele momento para ela, e é comum, né? Eu não tenho muito esse apego assim de você entrou na Lulu, se você sair da Lulu, não fico chateada com você. Imagina, eu acho que cada um tem o seu caminho, os ciclos eles se encerram e surgem novos ciclos. Então, às vezes acontece de uma aluna que começou a pedalar comigo lá, colocou a sapatilha, fez a iniciação, e aí ela se desenvolve, chega daqui 3 anos, 4 anos, ela fala, acho que não faz mais sentido, quero buscar outras coisas, ou porque vai morar em outro lugar, ou vai fazer triatlon, ou enfim, tem outros objetivos no ciclismo que a Lulu, de repente, não atende mais, e tá tudo bem. E eu sei, assim, para ela sair, ela fica buscando alternativas para continuar na Lulu, para não sair. O que dá para fazer para não sair? Eu quero treinar de outra forma, mas eu quero continuar na Lulu. Elas se apegam tanto assim à comunidade e a esse círculo, né, de amizades que se forma, essa rede de apoio. Eu falo que a gente também é uma rede de apoio, porque uma de fato se apoia na outra em tudo. E desde de questões do esporte como questões pessoais, assim, e isso é muito legal. E aí elas ficam evitando sair da Lulu, elas não querem sair. E pensa também... Não, é maravilhoso, porque é uma comunidade, né? É uma coisa... Sai da ciclovia, né? Essa comunidade sai da ciclovia. Five, assim, né? Tem uma tatuagem da Lulu. E você falando da tatuagem, é o que acontece com a jersey da Lulu. Elas colocam a jersey e elas vão para Romeiros, vão para qualquer lugar. As pessoas falam, a Lulu, não sei o quê. Então, isso é muito legal também. Às vezes acontece de eu nem estar lá em Romeiros, aí, sei lá, uma aluna cai. Daqui a pouco chega no meu Instagram. Gisele, tem uma aluna da Lulu que caiu assim, assada. Eu falo, não, tá bom, já estou sabendo, obrigada. Tá. Lembra uma vez que a gente estava em Romeiros e caiu uma aluna da... Você ajudou, né? Mas tinha uma professora. Tinha uma professora. Geralmente tem. Tem sempre um apoio, alguém junto. Lá no Giro, teve a Letícia caiu do time. E a hora que eu cheguei, um monte de gente veio falar comigo. Você viu que caiu? Não, primeiro acharam que tinha sido eu, né? Você caiu? Eu falei, não caí. Não, foi a Carol. Que Exato. A Carol também não. Ixi. Então, essa coisa da jersey, elas querem vestir. Elas até perguntam assim, quando vão entrar, é obrigatório? Eu falo, não é obrigatório, você não precisa comprar a jersey da Lulu. Mas não tem como. Não, compra sim, porque tem Z2 lá agora. Agora tem que comprar. Mas todas elas querem, porque veste, elas dizem que parece que ganham um poderzinho. Sim, legal. A gente tenta trabalhar isso muito aqui. Você se reconhece, né, num grupo. Você coloca e fala, pertenço àquilo. Então aí você vai. O Vitor fala aí muito isso, né, de conceito de pertencimento. Eu acho que você mede o sucesso que você tem como gestora da comunidade, da marca, da empresa que você criou, assim. Mais do que dinheiro, tamanho, não sei o que, é isso. É o quanto as pessoas que estão ali amam estar ali. E amam aquilo que elas representam e a sua marca representa. Para mim, esse é o maior indicador de sucesso. Concordo. Mas, assim, o Paulo tocou nesse ponto e eu, depois que fiquei mais velho, pai de menina... Careca, é uma das preocupações, assim, que isso que você estava falando conversa muito com o que eu gostaria que minhas filhas tivessem, passassem para minhas filhas, que é esses ensinamentos do esporte. E tem coisas, por exemplo, que não dá para eu passar e falar e explicar. Tem coisas que ela vai precisar viver. Isso do esporte, que a Carol passou mais velha... É o que eu passei também
outra dimensão, outra perspectiva, mas é de você se encontrar, pô, eu sou casado, tô começando a criar uma pancinha aqui, o que eu vou fazer da vida, né? Pô, o meu trabalho tá meio empacado aqui, eu não consigo mais, né, estimular ou voltar alguma coisa para criar a minha autoestima ou melhorar a minha autoestima. É difícil você ter opções, e o esporte é uma mega ferramenta para isso. Não sei se você concorda, mas na época que eu estava, assim, putz, eu voltar a ter algo que, se eu me dedicasse, se eu fosse atrás, e que eu ia melhorando, e que eu ia me vendo capaz, e que minha autoestima ia melhorando, e eu melhorava com as pessoas, eu melhorava como gestor, melhorava como marido, como pai, enfim. Se você não tem esse ambiente que a Lulu criou para a mulher, é muito difícil, porque fico olhando as meninas, a Júlia acabou de se mudar para cá, a menina que trabalha aqui, a Gabi também. Pô, vamos pedalar às 4 da manhã com os meninos, 5h30 da manhã lá na ciclovia. Mas ela vai sozinha de casa, como que ela vai? Ela não sabe ir, quem que ela vai encontrar. Aí os caras não pedalam no mesmo ritmo que ela, aí ela não quer ir, fica no rolo. Então é uma coisa que intimida um pouco, ainda mais se você nunca foi, né? Se você não conhece qual que é o caminho, com quem que eu encontro, tem mulher lá, não tem? Putz, por que não tem? Então é um mega trabalho, assim, que eu entendo que você, às vezes, você nem faz percebendo que você faz por amor, e é por isso que dá certo. Porque, de fato, é autêntico. Porque se fosse uma coisa meio que pensada, às vezes não ficasse tão bom e a comunidade fosse tão boa como é. Então, parabéns. É verdade. Todas as mulheres que estão lá, desde mim até todas as professoras, porque isso é uma coisa diferente também na Lulu. Somos todas mulheres. Todas as professoras são mulheres. Não tem o puxador homem lá, o que dá aula que é homem. E não é uma questão assim, de preconceito, é uma questão mesmo de oportunidade. As mulheres foram aparecendo e todas elas são apaixonadas pelo ciclismo. E todas elas se entregam da mesma forma para as alunas. São a Lília, muito fortes. E entendem o que ela está passando e tal. Não, todas, né? São todas muito responsáveis com as outras. Amam o ciclismo, realmente amam o que estão fazendo. Então, isso inspira, né? Isso inspira outras mulheres a quererem fazer... fazer, continuar. Exemplo, arrasta. E a Lulu Triathlon? Uau! É uma boa, hein? Uau! Porque eu acho que... porque ela, inclusive, citou que algumas, às vezes, pulam da Lulu para fazer triatlo. Eu falei... Parece até que vocês estão adivinhando. Você sabia alguma coisa? Não sei, talvez. Ixi, então eu que tô dando spoiler de bobo, pra variar. Jogou verde. Existe um projeto. Ah, que legal. Existe. Porque assim, me veio à mente a hora que você falou, a pessoa não tem com quem ir. Eu vejo muito isso no triatlon, tipo, pra homem, vamos acordar 5 da manhã e ir lá pro riacho nadar na represa. Faixa de tipo, gás. Vou como, sei lá. Às vezes vai ter sozinho, né? Porque... Existe um projeto no forno. Que legal. Saindo daqui a pouco. Sobre... a gente pode segurar até o episódio. Iniciação no triatlo. Um teaser. Se funcionar esse áudio aqui, pelo menos. Finha, puta merda. Não, e vai ser legal, porque eu tô com a Thalita, sabe? Sim. Da Pix. E da Pix, a gente se juntou, criou uma assessoria que vai chamar Almatri. Que animal. Que nome bonito. E quem vai ser a nossa divulgadora principal é a Pamela Oliveira. Olha. Que chique. A Pamela irá usar Z2. Ela vai usar Z2. É a nossa vai. Calma. Isso aí vocês nem vão colocar no ar. Não, que legal, parabéns, porque é isso, né? Começar. Cara, eu acho que tem muito. Não, a gente vai começar na iniciação do triatlo mesmo. Eu vou cuidar da parte do ciclismo. A Thalita da parte de treinamento, planilha e tal. E a gente base em São Paulo também. Base em São Paulo. A gente está vendo uma treinadora de corrida para ficar nos pontos ali do Ibirapuera e tal. A de natação já tem, que a Thalita tem, eu esqueci o nome dela. Mas tem uma de natação. Qualquer coisa você também dá. Você fazer a travessia. É verdade. Nossa. Só se tiver. Você vai tomar uma outra sósia.
Eu fui pra Maiorca agora com a Bia Neres, e a Bia, ai, Gisele, vamos entrar na piscina, não sei o que. Eu falei, Bia, eu não aguento entrar na piscina. Nunca mais quero ver Olha piscina pra na minha piscina, vida. eu não consigo. Ela, não, vamos, não sei o que. Aí tá bom. Eu não levei maiô, não levei nada. Aí ela arrumou pegou um maiô de não sei de quem, aí me emprestou a touca, aí a outra me emprestou o óculos. Eu falei, tá bom, vamos nadar. Ai, que legal. Eu nadei 15 minutos com ela. E é legal, Parecia Mallorca? que eu não saía do lugar. Nossa, natação é um É inferno. horrível. Faz tantos anos, fazia Em tantos janeiro eu anos que eu não inventei entrava de na piscina. nadar. Ah, é? Não, Eu não tô dá pra desde- respirar, eu tô gente. desde Não bosta dá. sem nadar. Eu tô vendo mesmo. Porque Tá. Tô com muita preguiça de você manda voltar, mensagem na hora do almoço, eu falo, o Vitor não nadou, yes. velho. Ah, não vai ter o que fazer. E eu amava nadar, amava. Só que, não sei, eu peguei um bode de piscina. Incrível, assim. Eu nadei 15 minutos, parecia que eu tinha nadado É, porque 50. Travessia você devia nadar muito o volume também, né? Muito. Eu nadava, sei lá, 3,5, 4 por treino, Por entrada na água. por entrar na água. É, natação é complicado, velho. Bom, acho que é isso, né? Senão a gente vai ficar. Tem muito assunto aqui, mas, pô, vocês podem voltar no. Na estreia falar do triatlo. Do triatlo. Dá uma tri. É isso. Vamos voltar, Vai estrear? lógico. Vai fazer o triatlo? Então, já tô até com palpitação. Ó, vocês Ah, podem vai, né? voltar, então fica aqui ó, o desafio. Vocês voltarem depois da primeira prova de vocês de triatlo. Não, e a nossa prova De ciclismo. de ciclismo. Vamos inverter Qual aqui prova de vocês vão pista. fazer ciclismo? Então, eu gostei dessa ideia da dupla do Bike Series do Bike Em Series. dupla. É legal. Em junho, Interlagos. Que daí a gente não fica Podemos querendo bater um fazer, no podemos outro. fazer, A gente junho. pode Vamos, unir, quando? unir forças. Ou Letap. Etapa de Campos é legal também. Só Que é que no não dia tem de dupla. São Paulo, é. No dia do É de setembro, né? 3 São É, não Paulo. dá. Você vai fazer? Ah, tem. Eu tô agora patrocinado, né? Tem que fazer. Ah. Não vou nem falar que ele não tá usando aqui, viu? O tênis que ele foi Faz o patrocinado. Bike Series em julho, é bem legal. Bem, Aí, em junho. Junho. é autódromo. No autódromo, É. fechado. Vamos fazer É bem isso. legal. Isso é legal. Mas eu vou Menos ficar risco pra da trás, gente se velho. Eu matar. vou ficar pra trás. Porque eu Não, tenho é muito dupla. medo. Tá, mas é dupla, só que todo mundo vai no meio do pelotão. Não, mas vocês se encaixam, vocês já encontram o seu espaço. Vocês podem Vocês escolher vão os uma dois. prova de triatlon para fazer. Boa. Vamos escolher? Vamos. Ah, tem que ser uma sprint. ou um sprint, Ela, né? Não vem A com essa Carol não. também. Capixaba. Capixaba de Capixaba, que é É a o nossa quê? O prova. que é? Isso, Capixaba. ferro. É lá em... Em Vitória. Não, como é que chama? a Pode prova? andar no Guarapari. Guarapari. Pode andar. Pode Não, andar? mas tem o Mas curso qual a lá é de 5 distância? km. É 750, 20. 20 de bike e E 5 cinco. de corrida. Tá bom. Essa aí eu consigo. Tá bom. E em Guarapari. E a gente sabe um restaurante lá, falei. Nossa, bom A demais. gente conhece um restaurante lá muito bom. Só tem que tomar cuidado pra não comer no pré-prova lá, porque lá o gente bom comeu- é o bobó, a A gente muqueca. comeu no Nossa, pré-prova. passa mal, não tem como. Mas é muito bom. de O risoto de camarão deles é. A gente Bom, chegou gente. lá um dia lá e falou assim, e aí, vamos comer macarrão? A gente falou, Até pô, fome mas tem um agora. camarão, velho. Comendo camarão deu um ruim. Pré-prova, não. Deu não dá. meio ruim. Pré-prova. É isso. É isso. Muito Fechou, obrigado. então vamos. Obrigado. Obrigado Obrigada a pelo você. tempo, pela Muito legal. visita. Obrigada. Nos vemos em Ó, breve. aqui, ó, o spoiler do produto novo. Esse. É esse, só esse o spoiler. Beijo. Beijo.